Olá, você que me segue no Leonardo Chagas, seja bem-vindo ao canal. Teremos um papo aqui de teologia, Bíblia, história. E se você puder, já se inscreva no canal. Por favor, se inscreva. É muito importante para o canal crescer cada vez mais, em nome de Jesus. Hoje vamos falar sobre um assunto que Paulo disse, a segunda graça. Vamos entender o que significa a segunda graça. A palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 1, versículo 16: Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A primeira coisa que nós devemos aprender e entender nesse texto é que estamos vivendo a dispensação da nova aliança, o novo pacto de melhores e superiores promessas. Nós vivemos um pacto superior, não vivemos mais o pacto anterior, o pacto mosaico, as leis que Deus escreveu com o seu próprio dedo para Moisés e Moisés passar para o povo. 10 mandamentos e 613 ordenanças. Nós não vivemos mais isso, porque estamos num pacto superior. Estamos no pacto da graça de Deus. E é muito importante você entender que João disse, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Da plenitude de quem? De Jesus Cristo. Graça sobre graça. Qual é a primeira graça? A primeira graça é o dom da fé que nós recebemos do Senhor para acreditar nele. O Senhor, com a sua própria soberania, majestade, autonomia e determinação, colocou dentro de nós uma semente incorruptível. Colocou dentro de nós a capacidade de crer em Jesus, a capacidade de acreditar que o Senhor Jesus é o Deus fiel, o Deus verdadeiro, o Deus das nossas vidas. Isso não foi feito pelo nosso livre arbítrio, não foi, mas foi feito sim pela determinação do Senhor. Então a primeira graça é receber esse dom, chama-se dom da fé, para acreditar que Jesus é o Messias. Graça sobre graça, porque a Bíblia Sagrada diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não consigo agradar a Deus fazendo um sacrifício. Eu não consigo agradar a Deus ficando a madrugada toda acordado na igreja, fazendo vigília. Eu não consigo agradar a Deus dessa forma. Eu agrado a Deus quando eu exerço a minha fé. A fé que é dom. Eu não agrado a Deus ficando de jejum 40 dias, ficando de jejum uma semana para lutar contra o demônio. Até porque o demônio já está derrotado na cruz. O que eu tenho que fazer é resistir com a armadura de Deus. Isso eu aprendo como? Eu aprendo quando eu tenho estudos bíblicos, quando eu leio a Bíblia, quando eu vivo uma vida de oração, quando eu aprendo a palavra verdadeiramente. Logo, se eu não viver pela fé, eu não agrado a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a primeira graça é o dom da fé para a salvação, pois sem a fé nós não podemos agradar a Deus. A primeira graça nos salvou, nos fez herdeiros de superior aliança, nos fez herdeiros de superiores promessas. Mas agora, que é o tema principal da nossa mensagem, existe a segunda graça. Há uma segunda graça que o Senhor nos dá. E essa segunda graça que o Senhor nos dá é usufruir todas as bênçãos decorrentes do novo pacto, da graça de Deus, das 14 epístolas de Paulo. Eu lendo aqui a Bíblia, em 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 15, diz assim: com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco. Então, Paulo está falando aos coríntios que ele estava convicto, tinha confiança em se encontrar com eles, para que tivesses um segundo benefício. Então, aprendemos aqui que a primeira graça é o dom da fé que o Senhor coloca dentro do nosso coração, inclusive até para a salvação. E a segunda graça é o quê? É o conhecimento. O Senhor nos dá olhos iluminados para
entender a revelação dessas promessas, entender a revelação da graça. Nem todo mundo tem olhos iluminados. Só tem olhos iluminados os eleitos de Deus. Então a segunda graça é o que, pastor? A segunda graça é ter a certeza que todas as coisas e todas as promessas têm um sim e um amém de Deus. A segunda graça é entender a doutrina, é entender a palavra. Primeira graça, dom da fé, está ligada também à salvação, porque quando você recebe Jesus, você é salvo. Você é salvo quando você recebe Jesus. Não se aceita Jesus. Não está na Bíblia a palavra aceitar Jesus. É crer e receber. Esta é a primeira graça. E a segunda graça, que Paulo disse que ele resolveu ter ir com o povo de Corinto, é os olhos iluminados para entender isto aqui. Se você está acessando esse canal, é porque você tem grande interesse em aprender sobre Bíblia, história e teologia. Conteúdo da graça de Deus. Então você provavelmente sim tem olhos iluminados. Porque chega nesse canal quem é escolhido do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, confessar esta palavra é o exercício constante do nosso sacerdócio. Confessar isto, confessar a palavra, confessar o evangelho da graça, confessar que estamos curados, confessar que somos prósperos, confessar que o Senhor está acima de todas as coisas, que o Senhor está no controle da nossa vida. Isso tudo são os benefícios que nós recebemos da segunda graça. É saber contra-atacar, é saber lutar, é saber falar. Muitos crentes estão nas igrejas, mas não sabem falar. Infelizmente, hoje, vivemos uma grande crise de um analfabetismo bíblico muito grande. As pessoas não sabem confessar aquilo que a Bíblia diz, as pessoas não sabem procurar no livro da Bíblia. Infelizmente, a igreja tem muito teatro, a igreja está cheia de músicas, a igreja está cheia de luzes escuras, a igreja está cheia de tudo, menos do conhecimento. Por isso muitas pessoas sofrem. Por isso muitas pessoas sofrem. Então o pacto da graça é um pacto de confissão de fé. É crer naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem 39 livros no Antigo Testamento, fala do povo, o povo de Israel com a relação íntima com Deus. O Novo Testamento, 27 livros, fala do ministério de Jesus na carne e também a conversão de Paulo e a pregação da graça de Deus. Depois tem as epístolas gerais, Apocalipse, tem Tiago, mas o foco do Novo Testamento são as 14 epístolas de Paulo. Então isso é a segunda graça. Dominar as 14 epístolas de Paulo é, sim, a segunda graça. Muitas pessoas não têm. Esse é o nosso pacto. Nosso pacto é viver pela fé. Olha o que diz aqui no livro de Atos, capítulo 23, versículo 1, que fala sobre viver a segunda graça, com a boa consciência. Atos, que foi um livro histórico do Novo Testamento, fala sobre a igreja primitiva, o início da igreja primitiva. Olha o que diz em Atos 23, 1. Varões, irmãos, tenham andado diante de vós com toda a boa consciência até o dia de hoje. Nós devemos andar com a boa consciência. Não devemos andar com medo do demônio, com o Armagedon, com as lutas. Meu Deus! Nós temos que estar preocupados e ter uma boa consciência e ter realmente o conhecimento da graça de Deus. Não podemos servir a Deus sem uma consciência limpa. Não podemos. O que é ter uma consciência limpa? Segundo Atos 23, 1, que ele fala com toda boa consciência, é saber que somos abençoados, saber que somos amados, sabermos que somos filhos de Deus, justificados, somos glorificados, somos eleitos, somos predestinados, somos mais do que vencedores. Meu amado, isso é graça, isso é a segunda graça. Você precisa dominar a segunda graça que Deus nos dá. Você precisa dominar. É fundamental. Somos propriedade exclusiva de Deus. Andamos em amor. Somos objeto da graça de Deus, seguros e vivos em Cristo. Temos acesso direto ao Pai. Olha o que diz aqui em Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso que nos dá, esse conhecimento que nos dá, é a segunda graça.
É entender que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça do Senhor. A graça do Senhor dá a plenitude de vida, a certeza da salvação. Muitos crentes vivem hoje desesperados se são salvos ou não são. Mas a graça te dá essa confiança. Como diz em Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus não quer do seu povo que ele viva só a primeira graça. Não. Só a salvação. Não. Nós precisamos renovar constantemente a nossa confissão. Porque eu creio que Deus vai te honrar. Quando você ter este conhecimento, você entende que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E eu quero dizer aqui em Atos capítulo 20, versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, meus amados, na primeira graça fomos salvos e na segunda temos o direito de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para os seus eleitos. Amém? Então, se você gostou aí dessa explanação sobre a segunda graça, primeira graça, salvação, dom da fé. Segunda graça, o conhecimento bíblico, o conhecimento das cartas de Paulo e viver realmente essas promessas em prática. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. O povo precisa ouvir o Evangelho, porque Jesus só voltará quando todas as pessoas desta terra tiverem contato com o Evangelho. Forte abraço e até mais.